Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é o presidente da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, José Cláudio Junqueira. Senhor José Cláudio, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando é que surgiu a FEAM, a fundação da FEAM, e qual é a estratégia que foi usada pelo governo do Estado e que está sendo usada agora, desde a fundação até o governo Aécio Neves e agora o governo Anastasia? A FEAM está exatamente celebrando neste ano 20 anos, né, da sua fundação. Nós sucedemos a outros órgãos que secretariavam o Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM. A nossa primeira missão foi de secretariar o COPAM, ou seja, preparar tecnicamente, subsidiar do ponto de vista técnico e jurídico, o Conselho Estadual de Política Ambiental para tomar as decisões a respeito do licenciamento e das aplicações de penalidade às atividades poluidoras no Estado. Ao longo do tempo, houve uma evolução muito grande, principalmente a partir de 2007, que a FEAM assumiu uma posição mais de pesquisa, de estudos, para inovarmos em termos de gestão ambiental. O senhor falou aí 20 anos da FEAM, quer dizer, 2 décadas atrás o mundo era outro, as condições também do clima, ou seja, o meio ambiente era outro. Qual foi o primeiro desafio sucedendo um órgão, o COPAM, sendo uma fundação estadual do meio ambiente? Como era o mundo 20 anos atrás? O senhor que é doutor nessa área, quer dizer, doutor não só por apelido, a gente fala porque é um conhecedor e tem a formação, tem doutorado na área de meio ambiente. Como era o mundo 20 anos atrás? Quando a gente olha para trás, a gente observa que mudou muito. Nos primórdios, no início da atuação do órgão ambiental aqui em Minas Gerais, eu acho que isso não foi diferente em nenhum lugar, o órgão ambiental tinha muita dificuldade, porque a questão ambiental ainda não era percebida, assumida pelo setor empresarial como é hoje. Então, digamos que era quase que uma luta de bandido e mocinho. Pelo menos assim nós enxergávamos o setor empresarial e eles nos enxergavam também. Mas, felizmente, nós pudemos, ao longo do tempo, construir uma nova mentalidade aqui no estado de Minas Gerais. Hoje nós temos muitos projetos desenvolvidos com o setor empresarial. Mudaram eles e mudamos nós. Nós enxergamos, como eles hoje, que a questão ambiental da sustentabilidade ela é fundamental para todos nós, não apenas para o setor governamental, dentro do próprio governo. O órgão ambiental dentro do governo também era visto como um órgão que estaria freando o desenvolvimento, freando o crescimento, e hoje não é mais assim. Hoje os vários setores de governo, o setor empresarial, as ONGs ambientalistas, nós temos muito mais convergência do que divergência. Evidentemente que ainda restam algumas divergências. Do ponto de vista de pontos em comum, quais são eles e divergências, quais são hoje as que mais geram atrito entre o setor privado e o setor público, o governo do Estado, através da Fundação Estadual? O professor José Israel Vargas, que foi, vamos dizer, o precursor da questão ambiental aqui no Estado, com a criação do Conselho Estadual de Política Ambiental, em 1977, no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ele dizia, olha, a degradação ambiental é decorrente do avanço do conhecimento, da ciência e da tecnologia, mas só a ciência e a tecnologia poderão apresentar soluções para esses problemas. Então, aqui no estado de Minas, nós tivemos a sorte de ter iniciado esse trabalho na cultura da ciência e tecnologia. Hoje, o setor empresarial, como nós, o órgão ambiental, nós enxergamos que o processo de produção, ele gera muitas perdas. Essas perdas nós chamamos de poluição. São as emissões atmosféricas, os efluentes líquidos, os resíduos sólidos. E nós sabemos que ao melhorar, ao investir na melhoria do processo tecnológico, na qualificação da mão de obra, na escolha de matérias-primas com menos impurezas, nós vamos ter um produto de melhor qualidade e menos perdas em termos de emissões de resíduos. Então nós temos trabalhado muito com o setor empresarial na produção mais limpa. Ao invés de ter uma postura de controle, como era há 20 anos atrás, de dizer, olha, eu só quero saber o que você lança no ambiente e não quero saber mais nada. Hoje não, o órgão ambiental trabalha junto com a empresa para saber como ela pode produzir de uma forma
com menos perdas. Para a empresa é muito bom do ponto de vista econômico, porque ela ganha, e para o meio ambiente é muito bom porque ele também gera menos resíduos. Então é um jogo do ganha-ganha. Pois é, mas as divergências estão onde? As divergências, nós encontramos algumas divergências ainda na estratégia de como chegar lá. Nós temos uma experiência aqui no Estado que a grande empresa é mais fácil, vamos dizer, avançar nesse sentido, porque a grande empresa ela dispõe de recursos humanos e de recursos financeiros. O problema maior é como avançar com as pequenas empresas e também com a média empresa, por uma série de dificuldades na falta de recursos humanos e na falta de recursos financeiros. Então, as divergências estão em qual que é o tempo para chegarmos lá. Então, às vezes as empresas querem um tempo maior que nós achamos que deveria ser. Então, essas são algumas pequenas divergências. Outras divergências se referem na questão dos investimentos no avanço tecnológico. E eu acho que na hora de construir a regulamentação, que é um trabalho que nós temos feito muito, nós mudamos também. Antes, o órgão ambiental, o poder público, ele era mais impositivo, né? De um ponto de vista teórico, nós elaborávamos normas e dizia, olha, vocês têm que cumprir isso, é assim que vai ser. Hoje não trabalhamos mais assim. Hoje nós fazemos normas a 4 ou mais mãos. Nós não elaboramos mais normas isoladamente. Nós trabalhamos com os sindicatos, com o setor empresarial, com as ONGs ambientalistas, com a academia, para ver como que nós poderíamos ter uma norma que fosse realmente adequada à nossa realidade social e econômica. Bem, falando em realidade social e econômica, tem uma lei federal e muitas vezes há uma afirmação, olha, isso é determinação federal, a gente faz aqui a adequação. Qual é o papel do parlamento, quer dizer, da Assembleia Legislativa, do governo e do empresariado quando há esse atrito? O senhor falou aí numa norma que é colocada, muita coisa fixada por lei federal, e aí tem que fazer-se também aí a lei estadual. Qual o balanço até agora desta parceria, se é que ela existe, em termos de ajudar na solução das questões aqui, para que tenha uma independência estadual, mas que cumpra também uma legislação federal? Essa é uma limitação que nós temos, né? Nós vivemos numa federação, então nós temos vamos dizer, uma margem de elaboração de regulamentos, de normas, mas nós não podemos contrariar as normativas federais. Então, eu hoje represento, né, sou suplente do secretário no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que regulamenta, vamos dizer, a norma técnica para a área ambiental, e muitas vezes nós temos dificuldade aqui no Estado de adequarmos normas à nossa realidade por princípios que foram definidos no nível federal e que não são aplicáveis. Mas isso o tempo vai mostrando, né? A nossa participação no Conselho Nacional do Meio Ambiente tem sido até no intuito de mostrar ou de explicar lá para os conselheiros a realidade do Estado de Minas Gerais, que nem sempre, né? Às vezes eu penso que o pessoal em Brasília, eles não têm muita noção da variedade, da diversidade que são as realidades neste país, né? Então, às vezes são aprovadas normas que não têm aplicabilidade. Então, isso dá um desgaste muito grande até a norma ser revista. Mas eu participei da elaboração de normas na Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprendi uma coisa muito importante. Se ninguém estiver reclamando da norma, é porque ela não está sendo cumprida. Porque a questão de normas é uma questão de aproximação sucessiva. A gente, por mais vivência que tem, a gente elabora uma norma, na hora que ela vai ser aplicada, começam a vir as reclamações. E aí a gente vê que o pessoal está se esforçando para cumprir a norma e aí vamos fazendo as adequações necessárias. Porque por mais que a gente pense, a gente não consegue pensar em todos os casos. Então é uma questão de ir se adequando. Do ponto de vista da Assembleia Legislativa de Minas, qual é a ajuda que os deputados dão à Comissão de Meio Ambiente dentro desse setor? Eu vi, por exemplo, o caso de propriedades rurais, aquela lei que veio a determinação federal e houve uma grita geral. Então, quer dizer, ela estava sendo cumprida, né, dentro do seu raciocínio aí, que quando ninguém reclama é porque não está sendo cumprida. Quer dizer, qual é o papel também do ponto de vista do legislador, né, ajudando, dando suporte aí para o Poder Executivo na área do meio ambiente? É muito importante, não é? Na última experiência que eu tive aí,
nesses 3 últimos anos foi com a Lei Estadual de Gestão de Resíduos, que foi sancionada pelo governador, então governador Aécio Neves, em janeiro do ano passado, e que foi objeto de 3 audiências públicas na Assembleia, e evidentemente houve uma contribuição muito grande, porque os deputados eles têm uma vivência regional, setorial, e isso agrega muito valor, porque às vezes o grupo que está fazendo a norma, ele tem muito conhecimento em determinada área, ou em determinado setor, mas não conhece outros. E a norma é para todos, então é preciso que a gente tenha muita abertura, muita discussão. Eu acho que quanto mais discutida é a norma, mais chances ela tem de estar próxima à realidade. E depois é uma questão de adequação e de avanço. Às vezes as pessoas dizem, mas essa norma, ela do ponto de vista ambiental está fraca. E eu digo, olha, até se eu for pensar do ponto estritamente técnico, eu vou concordar. Mas do que adianta você fazer uma norma bastante rigorosa se depois não vai ter condições de ser cumprida? Nós tivemos essa experiência aqui em Minas Gerais com o tratamento de esgotos. Lá nos anos 80, nós fizemos uma norma para o tratamento de esgotos bastante exigente. Naquela época, nós achávamos que a política ambiental aqui devia ser tão exigente como nos países desenvolvidos. E fazíamos exigências e normas. Do ponto de vista técnico, eram normas primorosas. E o que ocorreu? Passados 20 anos, nós verificamos que nós não avançamos quase nada. Então, resolvemos rediscutir a norma e procurar saber onde é que ela estava errada. E aí verificamos que se naquela época, há 20 anos atrás, nós tivéssemos elaborado uma norma mais de acordo com a realidade socioeconômica do país, talvez hoje nós pudéssemos estar dando um outro passo para chegar ao que hoje os países desenvolvidos estão. Então, em 2000, nós fizemos uma revisão da norma que foi bastante mais flexível, mas isso hoje nós já estamos colhendo resultados. Se em 2003 nós tínhamos apenas 3% do esgoto tratado no estado de Minas Gerais, hoje já temos cerca de 35%. Então, é isso que a gente vai aprendendo com o tempo também. Então, às vezes, as normas elas são completamente fora da realidade. E nós temos que rever, não é? Muito bem, a nossa conversa prossegue daqui a pouquinho. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com o presidente da FIAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, José Cláudio Junqueira. Eu espero você, até já. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors?